E hoje é o dia de Santo Tomás de Aquino, né? O nosso patrono aqui do núcleo de estudos. Que beleza, hein? O último encontro do ano assim, né? Que próximo mês a gente já vai começar o quarto ano do grupo de estudos. Estamos terminando o terceiro ano, que a gente começou dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro de 2023, né? Então, 2023 foi. 24, 25, 26, é. Estamos terminando o terceiro ano. Foi, não? Foi, teve 2 anos do Evangelho de São Mateus. As coisas aqui são bem rápidas. 2 anos para ver o Evangelho, né? Fica à vontade, vou pegar à vontade. É bom que a gente não precisa pensar muito em escolher assunto, né? Dá para ficar 4 anos aí sem preocupação. Não é nada. Aí não, viu? Bom, então vamos lá, né? A gente parou, né? Propusemos a continuar hoje no parágrafo 811, falando sobre os atributos da igreja, né? As notas da igreja, né? Que a igreja é uma, santa, católica e apostólica. É isso? Então, vamos começar no 811. Só lembrando, né, que eu dou uma resumida, né? Eu dou uma diminuída, eu tiro algumas citações e tudo, alguma coisa, mas se vocês acharem importante alguma coisa que vocês lerem aí, vocês dão uma paradinha e fala, né? Retinha fez umas observações importantes na última vez. Então, vamos começar, né? 811. Estes quatro atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da Igreja e da sua missão. A Igreja não os confere a si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, concede à sua Igreja que seja uma, santa, católica e apostólica. E é ainda Ele que a chama a realizar cada uma dessas qualidades. Isso aqui faz lembrar aquele momento que a gente falou da última vez, né? Que no credo em latim tem uma diferençazinha, né? Falta de uma preposição, que quer dizer que separa os atributos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E daí em diante, da igreja em diante, não tem aquela preposição que marca essa diferenciação entre a Trindade e a sua obra, né? Então, assim, a igreja é uma criatura, né? Uma criatura da Trindade. E é isso que ele diz aqui, né? Que a igreja não confere a si mesma esses títulos, essas características, né? De una, santa, católica e apostólica. É Cristo que faz isso através do Espírito Santo, né? E o que é interessante nesse ponto aqui, essa palavra aqui, ó, indicam traços essenciais da igreja e da sua missão. Isso aqui não, essa palavra essencial não está aqui por acaso, né? Como nada no catecismo e nos documentos da igreja estão por acaso, né? A essência em filosofia, que é que esse pessoal aqui que fez o catecismo eram todos filósofos, né? Como todos os padres são filósofos, né? Formando em filosofia, então eles dominam esses conceitos, né? Então a essência de uma coisa, de qualquer coisa que seja, é o que faz que ela seja aquilo que ela é mesmo, né? Então, todas as coisas têm a sua essência e os seus acidentes. Isso que é a linguagem filosófica, só para a gente entender, certo? Então, por exemplo, até o padre Paulo de Tarso, nos seus vídeos lá sobre esse tema que eu andei reassistindo para revisar, ele dá o exemplo de uma cadeira, por exemplo, né, para a gente simplificar. Então, a essência responde à pergunta: o que é isso? Certo? Então, se eu pego uma cadeira dessa e pergunto para você: o que é isso? É uma cadeira. E o que é que faz esse objeto ser chamado de cadeira, ser denominado a cadeira? Tem alguns traços essenciais, que é isso aqui que a gente está falando. Como o que, por exemplo? É um objeto feito para sentar, né? Objeto feito para sentar. É um objeto que tem que ter um encosto. Se não tiver um encosto, não é mais uma cadeira, não é assim? É um banco, né?
é, ela não pode ser aquele todo estofado, zona grande, com mais de um lugar, né? E aí passa a ser um sofá. A cadeira é para uma pessoa normalmente, né? É, ela tem que ter pelo menos três pernas, né? Três ou quatro normalmente, porque se tiver só duas ou só um, não se equilibra, não fica em pé, não se sustenta. Então, assim, analisando muito simplesmente esse exemplo, a gente vê que tem coisas que se a gente tirar da cadeira, ela deixa de ser uma cadeira, né? Mas tem coisas que são acidentes. E esses acidentes não vão mudar a essência dessa cadeira. Por exemplo, uma cadeira pode ser feita de plástico, ou de madeira, ou de ferro, né? Pode. O fato de ser de uma coisa ou de outra não vai mudar a cadeira, desde que ela tenha aquelas características essenciais que a gente falou. Ela pode ser de uma cor ou de outra, né? Pode ser de várias cores. Pode ter um estofado ou não ter, né? Pode ter braço ou não ter apoio, dois ou um braço, um negócio para escrever, né? Tudo isso é acidental. Em filosofia se chama isso, é acidental, ou seja, são coisas que caem. Acidente quer dizer do verbo cair, do latim. Cai em cima da substância, e o nome substância é o que está embaixo. Sub é o que está embaixo, né? E estância é o que está. Então, substância é o que está por baixo do que a coisa é. E acidente é o que cai em cima, que pode mudar ou pode não mudar externamente, mas essencialmente a coisa permanece originalmente. Isso, exatamente. Então, quando o catecismo diz aqui essa frase, que esses quatro atributos são traços essenciais da igreja, ele está dizendo que para ser a verdadeira igreja que Cristo fundou, né, tem que ter essas quatro características, né? Como a gente deu quatro características para a cadeira, tem que ter três ou quatro pernas, tem que ser um lugar para sentar, tem que ter um imposto e pronto. A igreja tem que ter esses quatro atributos. Se não tiver, está faltando alguma coisa. E ela deixa de ser o que essencialmente ela é. Aí vai ser outra coisa. Então, as igrejas, como o próprio Conselho Vaticano II chama, né, as comunidades eclesiais protestantes, né, elas têm algum elemento da igreja, mas não tem tudo, então não são a igreja verdadeira, né? Então, algumas têm o batismo, algumas igrejas protestantes têm o batismo, outras têm, sei lá, um elemento de hierarquia, por exemplo, a igreja anglicana tem a estrutura hierárquica parecida com a católica, né? Tem o bispo, tem os sacerdotes, os presbíteros, etc. Outras têm, sei lá, o sacramento do matrimônio, vale, por exemplo. Mas nenhuma delas tem todos, os quatro. Nenhuma delas é una, ou seja, uma só fé, um só ensinamento, uma só liturgia, uma só autoridade, um só governo. Nenhuma delas está ligada à autoridade do Papa, por exemplo. Então já deixa de ser a igreja verdadeira. A gente vai ver melhor isso aqui nos próximos parágrafos, né? Ou então, nenhuma delas tem o atributo, por exemplo, de ser católico. Porque católico, como a gente vai ver, é segundo todo. Todos os sacramentos, tudo isso. Então, elas têm alguns elementos, mas não tem o todo, né? É como um carro que está faltando duas rodas, né? Deixou de ser um carro, né? Virou uma sucata, né? Um carro sem motor, nossa Eucaristia, né? Que é o motor da nossa igreja, a gente pode fazer essa analogia. Um carro sem um motor não é um carro, é uma sucata. Serve para alguma coisa? Serve. Porque um outro carro quebrado pega uma peça dessa sucata e ajuda em alguma coisa. Ou serve para alguém dormir dentro para não passar chuva. Ou, né? Serve você pegar o banco e se deitar um pedacinho depois do almoço, o carro vai quebrado ali, não. Certo? Serve para alguma coisa. E você pode até chegar num canto certo, se for rebocado por outro, né? Se de repente ele voltar, o carro sem motor voltar para a igreja católica, né? For rebocado pelo trator, que é a igreja católica, né? De repente consegue chegar lá. Mas por si só já não consegue mais, entende? Então faltam elementos essenciais, né?
Eu estou chamando a atenção para isso porque, assim, às vezes a gente passa por cima de uma palavra dessa, acha que ela está só aqui, né? Mais ou menos, mas não, todas essas palavras foram muito cuidadosamente escolhidas, né, por quem redigiu o catecismo. 812. Só a fé pode reconhecer que a Igreja recebe estas propriedades da sua fonte divina, mas as manifestações históricas das mesmas são sinais que também falam, claro, a razão humana. Então, é o que a gente sempre vem vendo desde o começo, né? Que para a gente ver que a Igreja Católica é santa, a gente precisa de fé. Por quê? Porque, primeiro, que ela é composta só por pecadores, né? Nós, fiéis leigos, por exemplo, todos pecadores. A sua hierarquia também é composta por pecadores, né? Padres, bispos, até mesmo Papa, por exemplo, né? E então para nós é difícil ver essa realidade da santidade da igreja. A gente vai ver melhor isso lá na frente. Então a gente precisa dar fé. Para quê? Para saber que aqueles sacramentos santificam a igreja, ou seja, no momento que a gente cai em pecado, a gente se utiliza busca o sacramento da confissão, nós somos limpos do nosso pecado e estamos salvos naquele momento. É preciso de fé. A gente não sente nada fisicamente quando a gente se confessa, né? Então, a fé é que mostra essa realidade invisível que está por trás do que a gente vê. Mas aí ele continua. Mas as manifestações históricas são sinais que também falam claramente a nossa razão. Quer dizer, quando a gente vê todos aqueles que a gente chama preâmbula fidei, né, que a gente já viu lá no começo, por exemplo, os motivos de credibilidade da igreja, a enormidade de milagres, né, que ninguém conta, o tanto de milagres que a Igreja Católica já registrou e registra a todo momento. Os santos, o fato da igreja subsistir mesmo após, durante toda a sua vida, né, os 2000 anos, perseguições implacáveis, né, continua sobrevivendo. Então, todos esses aspectos, lugares que você acha que a igreja vai se acabar e ela subsiste e persiste, como no Japão, por exemplo, que a igreja passou 250 anos lá proibida e quando ela foi permitida novamente, ainda existiam famílias que na sua privacidade continuavam sendo cristãs, católicas, né? Então, assim, esses fatos são milagres que mostram para a gente que uma instituição dessas, só se fosse só humano, não conseguiria se sustentar, né? Tem que ter esse elemento divino. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Só a fé pode reconhecer que a igreja recebe essas propriedades da sua fonte divina, mas as manifestações históricas são sinais que também falam a nossa razão, né? Então, assim, nada na nossa fé é totalmente absurdo e irracional. Então, vamos lá. A igreja é una. Sagrado mistério da unidade da igreja. 813. A igreja é una graças à sua fonte. O supremo modelo e princípio deste mistério é a unidade da Trindade nas pessoas. A igreja é una graças ao seu fundador, ou seja, Cristo, né? A sua fonte é a Trindade, ou seja, Deus eterno, mas ela foi fundada aqui na Terra por Cristo. Então, a igreja é una graças ao seu fundador, foi só um. E a igreja é una graças à sua alma, o Espírito Santo que habita nos crentes e que enche e rege toda a igreja. A própria essência da igreja é que ela seja una, né? Então, assim, sua alma, a alma da igreja é o Espírito Santo, como a gente viu também em algum momento aqui nas 2 ou 3 aulas atrás, né? A gente fez essa meditação aqui sobre o que seria o Espírito Santo, né? A gente fez até uma analogia aqui como se fosse o oxigênio que a gente respira, né? Que sem esse oxigênio a gente não poderia fazer nada aqui, né? Não haveria vida, né? E o Espírito Santo seria esse oxigênio, entre aspas, né? Que permeia todas as manifestações e atitudes e ações da igreja, né? 814. Então, só revisando aqui, né? No 813, ele mostra, né, a origem, né, a fonte da igreja, que é Deus na eternidade, o seu fundador, que foi Cristo, em pessoa aqui, né? Quando ele fundou mesmo a igreja pessoalmente.
e o seu espírito, né, que é o Espírito Santo que permite todas essas manifestações, né? 814. Desde a origem, no entanto, esta igreja apresenta-se com uma grande diversidade. Diversidade dos povos e das culturas, de dons, de cargos, de condições e de modos de vida. A grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da igreja. No entanto, o pecado e o peso das suas consequências ameaçam constantemente o dom da unidade, né? Então, basicamente, aquela analogia que a gente faz, né, sempre, no último encontro a gente falou bastante sobre isso, né? Que a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Então, a gente fazendo analogia com o nosso próprio corpo, nós temos órgãos diversos, totalmente diferentes uns dos outros, que estão unidos entre si pelo bem do corpo de uma forma geral, né? O coração trabalha para a saúde e pela vida do corpo. O cérebro pelo corpo todo. O fígado do mesmo jeito. Os rins da mesma forma. A pele do mesmo jeito. O pulmão do mesmo jeito. Os dedos do mesmo jeito. E assim vai, né? Então, essa é a diversidade de órgãos no corpo da gente, né? Como existe a diversidade de dons, cargos, condições e modos de vida na igreja, né? Existem os sacerdotes, existem os irmãos consagrados, existem os leigos. Dentro dos leigos existem as pastorais, as diversas ordens, os monastérios, as ordens mendicantes, então, a infinidade de coisas, né? Cabe todo mundo na igreja, desde que a fé seja na igreja uma, santa, apostólica e... Então, como ele diz aqui, né, essa diversidade não se opõe à unidade da igreja, como a diversidade dos órgãos não se opõe à unidade do corpo, né? Mas o pecado e o peso das suas consequências ameaçam constantemente o dom dessa unidade, porque cada pecado que a gente comete, seja individualmente, ou seja, o menor fiel lá na zona rural do Tabuleiro do Norte, até o Papa, né? Cada pecado que se comete tem um impacto negativo enorme na igreja. Uns mais, outros menos, como a gente vai ver. Lutero, querendo reformar os problemas que tinham realmente na igreja na época dele, alguns existiam de fato. A forma que ele fez foi imprudente, foi errada, depois foi alimentada por objetivos perversos, né? Ou seja, foram alimentados por objetivos políticos e tudo mais. E esse pecado dele, que já não é pequeno por si só, pela forma que ele fez, mas se transformou numa coisa muito pior, que foi a divisão da igreja, da cristandade na época, em dois grandes, dois não, né? Em um bloco, que é o católico, e uma miríade de outras comunidades aí protestantes, das mais diversas naturezas, né? Então, esse é um fato que grita aos nossos olhos, né? Um pecado de um homem só teve essa consequência avassaladora na cristandade, né? E quantas milhões de almas se perderam por causa desse cidadão, né? Mas isso faz a gente olhar para o nosso pecado, que a gente acha às vezes que é pequeno, né? A gente já comentou algumas outras vezes aqui. Por exemplo, um adultério pode gerar um filho numa situação que não é uma família que está preparada para receber aquela criança, ao mesmo tempo que destrói a família do pecador que cometeu o adultério, gera traumas psicológicos nos seus filhos que podem fazer com que os filhos venham a se afastar da igreja, por exemplo, né? Se meu pai era da igreja e traiu minha mãe, então essa igreja não presta, eu vou ser católico. Não. Então, contra o testemunho, né? A gente sempre tem que estar sempre meditando o que é que a gente está fazendo no nosso testemunho como cristão católico, né? Então, são essas meditações que a gente deve fazer do impacto imensurável mesmo. A gente não consegue medir o impacto, às vezes, de pecados que a gente pensa que são banais, quando nunca um pecado é banal, né? 815. Quais são os vínculos da unidade? Acima de tudo, a caridade é o vínculo da perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Mas a unidade da igreja peregrina é assegurada também por laços visíveis de comunhão. Quer dizer, a unidade principal é a caridade, que é o amor, né, desprendido de si, voltado só para Deus, né? Mas existem também os traços visíveis, é isso que o catecismo está dizendo, né? Que o amor a gente não vê o amor por aí, né?
A gente vê o amor em obras, né? Pessoa que faz outra coisa por alguém, a gente vê esse amor. Mas existem manifestações concretas que mostram essa unidade da igreja, né? A profissão de uma só fé recebida dos apóstolos, ou seja, a gente está falando da unidade. Então, uma só fé recebida dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque os apóstolos foram que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, né? E saíram professando a sua fé. E está contido no símbolo dos apóstolos, né? Nos 12 artigos do credo que a gente está estudando aqui. Estamos no 9º, né? A celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Aqui nesse livro aqui, A Fé Explicada, excelente esse livro aqui. Né? Ele diz uma coisa que é interessante, que hoje menos hoje, né? Mas até 1960 é alguma coisa, qualquer católico que fosse a qualquer missa, em qualquer lugar do mundo, ia ver o mesmo rito exatamente igual, porque era tudo em latim, né? Era o mesmo rito. Então, se eu viajasse para os Estados Unidos, a missa era igual daqui de Tabuleiro. Se eu fosse para a China e fosse assistir uma missa na China, era igual daqui de Tabuleiro, no Japão, na África, na Etiópia, onde quer que fosse. Era a mesma missa. Hoje ainda é em essência, né? Mas já, por conta da língua, a gente já perde um pouco. Mas você é capaz de reconhecer claramente, se você for para uma missa nos Estados Unidos, mesmo que você não saiba inglês, você vai reconhecer claramente os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, o Pai Nosso, a comunhão. Você vai reconhecer claramente. Não dá para dizer que você está em outro rito. É o mesmo rito, né? Então, a celebração comum do culto divino. Então, a mesma missa que São Pedro celebrava, quando ele era bispo lá em Antioquia, por exemplo, antes de ir para Roma, era a mesma missa que São Bartolomeu rezava lá na Índia, quando ele foi morrer lá, naquele lado lá. E a mesma missa que São Tiago foi rezar lá em... Sei aonde, né? Então, essa é a fé única que se transmuta e se mostra para nós no rito único dos sacramentos, especialmente o sacramento da Eucaristia, né? Olha lá, São Paulo falando da Eucaristia, né? Como é que era e tudo mais. Não, país não, né? Você pode, os bispos podem pedir uma autorização para, em uma determinada diocese, em determinado horário, por exemplo, aquela missa ser em latim, por exemplo, um país designa um padre. Ficou um pouquinho mais difícil, o Papa Francisco fez um documento lá dificultando um pouco mais. Não é proibido, quem já celebrava continua celebrando. Tem um lá em Fortaleza, lá naquele seminário da Prainha, ali vizinho do Dragão do Mar. Todo domingo, acho que é 10 horas da manhã, tem a missa tridentina lá, a missa do rito antigo, né? Em todo canto tem a missa ainda. Aqui no Rio de Janeiro tem, em Brasília tem. Você vai ter que procurar saber onde é, qual a paróquia, qual o horário de missa tem aquela, né? Mas é o rito. E assim, existem outros ritos que são reconhecidos pela Igreja Católica, estão em comunhão com a Igreja Católica, mas não é o rito romano, esse nosso rito, né? Vários rito ambrosiano, rito copta, rito moçárabe, tem vários ritos que essencialmente é a mesma coisa, tem aqui a Eucaristia e tudo mais, estão ligados à sucessão apostólica, tanto que quem viu a posse do Papa Leão, viu que tem um momento lá que vários patriarcas iam meio que falar com ele lá e prestar assim, prestar sua obediência lá, né? Tinham tipo uns bispos com uns diademas bem grandões assim, você vê que era um pessoal mais oriental, né? Mas aquele pessoal ali, os patriarcas e os bispos, são ritos diferentes do nosso, mas são ligados à Igreja Católica. Então, se eu não me engano, são 23 ritos que são reconhecidos pela Igreja Católica como o rito da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, né? Certo? E outro dos vínculos de unidade está aqui, a sucessão apostólica pelo sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Sucessão apostólica pelo sacramento da ordem, né? A gente vai ver lá nas cartas de São Paulo, não sei exatamente onde é, quando São Paulo vai lá e nomeia bispos pela imposição de mãos. Acho que Timóteo e Tito, tem alguns momentos que está escrito lá, né? Que quando São Paulo vai nomear os bispos para continuar a missão em algum outro lugar, ele faz a imposição das mãos, né? Que é o rito exatamente que
o bispo faz com o sacerdote e que o bispo faz para sagrar outro bispo, né? Ou seja, o bispo de Roma, que é o Papa, ou o núncio apostólico, que é o representante do Papa em cada país. Aqui no Brasil tem um núncio apostólico, né? É um bispo que está representando o Papa aqui. Então, às vezes, a nomeação, essas nomeações que não dá para o Papa estar em todos os países ao mesmo tempo, né? Ele faz através desses núncios. Núncio quer dizer mensageiro, né? Assim, tipo ministro, né? Então, quando um bispo é sagrado, né? Ou seja, Dom André não era bispo, então ele foi sagrado bispo por outro bispo, através do rito da imposição de mão. Tem um rito todo muito complexo, elaborado, né? Mas a essência é essa unção de quem já tem o poder do Espírito Santo recebido por sucessão apostólica, e assim a gente sabe que o bispo Dom André, se você conseguisse rastrear até a última linha, a gente saberia que ele foi sagrado por um dos 12 apóstolos. Algum dos ramos dos 12 apóstolos, por exemplo, sei lá, São Tomé, nomeou não sei quem, sagrou não sei quem, 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 e esse não sei quem sagrou Dom André como bispo de Limoeiro do Norte, né? Então, só nós, na Igreja Católica, temos isso. E isso é documentado, né? Lá nos escritos dos padres da Igreja, de Santo... Tem um que não é santo, que é Eusébio de Cesaré, que era um historiador, Flávio José, não sei quem, diz a lista dos papas, desde Pedro até aquele tempo, no ano 200 e pouco, 300 e pouco. Não sei se é Irineu de Lyon, tem algum desses padres da igreja que tem essas listas já documentadas desde ano 200 e pouco, 100 e pouco, já tem essa documentação, né? Então, só nós temos esse vínculo que remonta aos apóstolos, fartamente documentado, né? Fartamente documentado. Então, esses são os vínculos visíveis de comunhão na unidade da Igreja Católica, né? (816) A única Igreja de Cristo, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Mais uma vez, subsiste, né? Subsiste é a mesma coisa que a gente acabou de comentar, né? É a substância mesmo, né? Tudo que é essencial da Igreja Católica subsiste, ou seja, está na Igreja Católica Apostólica, né? Governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Com efeito, só pela Igreja Católica de Cristo, que é o meio geral de salvação, é que se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação. Na verdade, foi apenas ao colégio apostólico, de que Pedro é o chefe, que, segundo a nossa fé, o Senhor confiou todas as riquezas da nova aliança, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que sejam plenamente incorporados todos os que, de certo modo, pertencem já ao povo de Deus, né? Aqui é uma riqueza, uma citação dessa, né? Primeiro, ele diz aqui, né, que só a Igreja Católica pode dar toda a plenitude dos meios de salvação, né? Os meios de salvação são sacramentos, né? Que só a Igreja Católica os tem em plenitude. O que é plenitude? É cheio, né? Todos, né? Como a gente viu aqui. Algumas igrejas têm o batismo, outras têm não sei o quê, né? A história do carro que a gente estava falando aqui, né? E a Igreja Católica tem todos. E é a única igreja que tem todos esses elementos, né? E aqui, Pedro é o chefe, porque foi a ele que Nosso Senhor confiou, né? A igreja, um episódio tão conhecido que a gente já sabe. E, cadê? É necessário que seja plenamente incorporado, ou seja, todos que de certo modo já pertencem ao povo de Deus, têm que ser incorporados à Igreja Católica para serem salvos, com certeza, né? O que é que ele está dizendo? Porque o povo de Deus, existem os graus de, como é que eu posso dizer, de pertença, né? Tudo é filho de Deus, né? Até as pedras são filhos de Deus, que são criaturas, né? Mas de um modo muito fraco, né? São simplesmente criaturas. E dentro da humanidade, que é o foco da criação, né? O ápice da criação, existem também
como em círculos concêntricos, pessoas que estão mais distantes e pessoas que estão mais próximas do corpo de Cristo, né, que é a igreja, que é um modo de salvação dessas almas, né? Então existimos nós aqui no centro, ligados a Pedro, ligados ao nosso bispo, na nossa igreja católica, com acesso a todos esses sacramentos, batizados, crismados, que recebemos a Eucaristia, que recebemos o sacramento da penitência, e que recebemos o matrimônio, e que recebemos a unção dos enfermos, e que morremos em estado de graça e seremos salvos, se Deus quiser. Nós, estamos aqui no centro do povo de Deus. Aí existem as comunidades eclesiais protestantes que têm alguns elementos dessas igrejas mais distantes, estão mais perto de nós. É mais fácil eles virem para a igreja católica do que um muçulmano vir, por exemplo, né? Teoricamente. Mais afastado um pouco estão os judeus, que têm a mesma fé do mesmo Deus do Antigo Testamento, mas que não deram o passo para entrar na fé da nova aliança, que é Jesus Cristo, né? Mais afastado um pouco estão os muçulmanos, que creem em um Deus só, né? Que é o outro povo que crê em um só Deus, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, teoricamente, mas já com muitas perdas, né, de vínculos, não obedecem à lei de Israel, nem nada disso, se espatifarem para outro lado, mas tem aquele vínculo remoto, né? É tanto que reconhecem Jesus como um profeta, reconhecem Nossa Senhora como uma pessoa digna de respeito, os muçulmanos, né? E lá fora é o pessoal que não tem fé de nada, né? Os ateus, pagãos e tudo mais. Quem não está nem aí para nada, né? Esse pessoal é filho de Deus ainda, e pode ser convertido e pode dar o salto, né? Quer dizer, isso não é um caminho que tem que se fazer, né? Primeiro você vira muçulmano para depois judeu. Não tem nada disso. As portas da igreja estão abertas. No momento do batismo, você recebe a fé, você está incorporado ao povo de Deus de forma mais íntegra, né? Mais una, como a gente está vendo aqui nesse vínculo de unidade, né? Então, mas quem ouve falar do Evangelho é obrigatoriamente chamado a se incorporar nesse corpo místico de Cristo, né? Porque a igreja é o único meio de salvação, meio ordinário, né? Para Deus nada é impossível, pode salvar qualquer pessoa do jeito que ele quiser, né? Mas o meio ordinário que ele deixou para a nossa salvação e para a nossa santificação foi a igreja a qual nós pertencemos. As feridas da unidade, 817. Já desde os primórdios surgiram algumas cisões. Cisões quebras, né? Fraturas, certo? E dissensões mais amplas, ou seja, quebras mais violentas, né? Tem umas trincaduras, né? Trincaduras, aí tem uma dissensão ampla, que é o Lutero, Zwinglio, não sei quem, que criam as igrejas dele lá, né? Importantes comunidades separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, a saber, a heresia, a apostasia e o cisma, devem-se aos pecados dos homens, né? Então, o catecismo aqui enumera esses três modos de se romper com a igreja, né? A heresia é quando você é cristão, é católico, mas passa a não reconhecer determinado artigo de fé que a igreja professa como dogma, né? Então, se eu sou católico, me digo católico, e passo a dizer que Nossa Senhora não era virgem, eu sou um herege. Eu estou escolhendo um ponto para não acreditar, né? E a gente já viu que a fé na igreja só é verdadeiramente a fé da igreja se for 100%, né? Se for tudo o que ensina tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, né? A apostasia é quando você é católico e em um determinado momento você rejeita todos os dogmas da igreja. Um belo dia você não acredita mais em nada disso, nenhum deles, e sai fora totalmente. É a apostasia, né? E o cisma é quando você rompe, né, com a autoridade da igreja e cria uma outra, de uma divisão mesmo, né? Uma outra hierarquia que não depende mais do chefe da igreja, que é o Papa, né?
E essas rupturas devem-se aos pecados dos homens. Lógico, né? Lógico. Não tem outra causa para essas rupturas tão graves, né? 818. Os que hoje nascem em comunidades provenientes de tais rupturas e que vivem a fé de Cristo não podem ser acusados do pecado de divisão. A Igreja Católica os abraça com respeito e caridade fraterna. Justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Cristo, é a justo título que se honram com o nome de cristãos e os filhos da Igreja Católica reconhecem-nos legitimamente como irmãos no Senhor. Ele está falando aqui explicitamente dos evangélicos, né? De algumas das denominações protestantes que batizam seus integrantes, né? E é tanto que a igreja reconhece esse batismo, né? Se ele for feito conforme a forma e a matéria que a igreja reconhece, ou seja, tendo a matéria que é a água e sendo proferida a forma, né? De batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja Católica não batiza novamente essa pessoa se ela vier se converter à Igreja Católica, né? Então ele está dizendo aqui, é a justo título que se honra com o nome de cristãos. Inclusive a nova moda dos evangélicos, antigamente chamava crente, né? Quem era evangélico se chamava crente. Depois se chamava evangélico. E agora eles estão dizendo que eles são cristãos, né? Como se só eles fossem cristãos, né? Então, assim, mas a gente está aqui, o catecismo está dizendo, a gente reconhece que eles são cristãos, se eles receberam essa fé em Cristo, esse batismo, e não tiveram culpa da divisão passada. Quem nasce hoje e pertence à igreja, sei lá, batista, não tem culpa de quem criou a igreja batista, sei lá, 100 e poucos anos aqui atrás, né? Por a circunstância que ele nasceu. Bom, cabe a nós, de alguma forma, prudente, com racionalidade, com parcimônia e com cuidado, tentar trazê-los, mostrar a verdade da nossa fé, os pontos falhos que levaram a ser criada a igreja deles, e assim sucessivamente a gente vai tentando trazê-los de volta para o caminho da verdade. Mas não é que a gente diz assim, nós somos salvos e esses aí não são. Não é isso, né? (819) Além disso, existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de santificação e de verdade. A palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se destas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Bom, como a gente tem que saber o que é que está por trás dessas expressões. Comunidades eclesiais, o que é que ele está querendo dizer? Igrejas protestantes, certo? Igrejas protestantes. E estas igrejas, o Espírito serve-se destas igrejas e comunidades eclesiais. Igrejas no plural. O que são essas igrejas no plural? São as igrejas da Igreja Ortodoxa, que se separou da Igreja Católica lá pelo ano 1000, lá pelo lado da Rússia, da Turquia, daqueles lados lá, que eles se separaram da autoridade de Pedro, né, do Papa, mas eles continuam com muitos elementos da Igreja Católica ainda deles, né? E a Igreja reconhece como eles como sendo igrejas separadas. Por quê? Porque eles não têm um princípio unificador. Então, cada diocese dessa Igreja Ortodoxa é como se fosse uma igreja separada. Apesar de ter um senso de unidade bem maior do que as igrejas protestantes, né? Que a igreja, sei lá, Adventista do sétimo dia tem nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus, tem nada a ver, nada, né? Mas a Igreja Ortodoxa russa tem muito a ver com a Igreja Ortodoxa turca, por exemplo. Eles têm um princípio de culto, de hierarquia e tal, muito mais próximo da Igreja Católica do que essas comunidades eclesiais que estão aqui para traduzir as igrejas protestantes, certo? Então, o que é que o catecismo está dizendo aqui? De novo, o Espírito de Cristo serve-se destas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Ora mais, essas igrejas se separaram da Igreja Católica,
né? Então, a Igreja Católica vinha desde Pentecostes, vinha, foi crescendo, foi se espalhando. Aí no ano 1000 anos depois da Igreja Católica consolidada no mundo todo, a Igreja Ortodoxa Russa se separa, né? Só que ela carrega 1000 anos de Igreja Católica no seu, né? Então ela vai tirar aqueles pontos ali que não estão servindo para os propósitos deles, mas muitos dos elementos cristãos da Igreja Católica estão lá. Aí vamos mais 500 anos para frente, 1517, Lutero inventa a história dele. Aí 1530 e pouco, não sei quem mais separa para outro. Aí foi sair esse espatifou. Mas, remotamente, essas igrejas continuam contendo alguns elementos da igreja católica, né? E aí ele diz aqui que o Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas como meio de salvação, mas a força de salvação que ainda existe em algum grau nessas, nem que seja um vislumbre da salvação que eles vão atingir se eles se converterem à Igreja Católica, essa força vem da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica, ou seja, a raiz, né, a fonte mesmo da igreja da salvação está na Igreja Católica. Né? Os nomes, né, eles usam esse mesmo nome, né? Como eu tenho uma carroça, eu chamar de carro, né? Eu tenho um Fusca e chamar de o pessoal não bota o nome nos carros, né? Pega um carro, pega um Fiat Uno, aí bota minha Ferrari, bota um adesivo, minha Ferrari, né? Então é só o nome, né? Mas não é a coisa mesmo, né? Padres, sacerdotes e bispos são quem? Verdadeiramente, são os que foram nomeados e sagrados por outros bispos, que foram sagrados por outros bispos até remotamente até os apóstolos, né? E nós só temos, só quem tem isso aí somos nós na Igreja Católica. Aí você pode chamar bispa, né? Tem bispos aí, né? Tem igreja bispa, né? Nem até falar é feio, né? Bispa, né? É. Não vem dizer padra, né? Não sei se vocês chamam padra ainda não, né? Então é isso. 820. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade. Mas a igreja deve orar e trabalhar constantemente para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Foi por esta intenção que Jesus orou na hora da sua paixão e não cessa de orar ao Pai pela unidade dos seus discípulos. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Assim também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né, João? Capítulo 17 de São João é só essa oração eclesial de Cristo, né? Dando os rumos da sua igreja, né? O que se exige para corresponder ao dom de Cristo? 821. Para lhe corresponder de modo adequado, ou seja, ao dom de Cristo e ao convite do Espírito Santo, exige-se renovação permanente. Uma renovação permanente na igreja, numa maior fidelidade à sua vocação. O que é isso? Os tempos mudam, as necessidades mudam. Essencialmente, a igreja não muda, mas ela se adapta e abre portas para que as novas iniciativas sejam acolhidas pela igreja. Então, o que acontece? Até 50 anos aqui atrás, 60, 70, a igreja nunca precisou se preocupar, por exemplo, com métodos anticoncepcionais, porque eles simplesmente não existiam. Até 20 anos atrás, 30, a igreja não precisava se preocupar com clonagem humana, com fertilização in vitro, com, sei lá, eutanásia, porque isso aí não era problema. A partir do momento em que surgem novos problemas, à luz da fé que a igreja tem desde que Jesus Cristo a criou, vai se interpretar os novos fatos e vai se conduzir, condenando, aceitando parcialmente ou totalmente essas novas demandas que surgem no mundo. Por exemplo, o Papa agora está se manifestando a respeito da inteligência artificial, né? Até, sei lá, quando é que a gente começou a ouvir falar em inteligência artificial? Tem 5 anos não, né? A gente que é povão, né? Quem trabalha com isso já sabe há mais tempo, né? Então, a inteligência artificial está atingindo determinado grau de penetração na sociedade que merece uma atenção e uma manifestação da igreja. Por quê? Porque a igreja é nossa mãe e nossa mestre, né?
É que você está em casa, seu filho chega com novidade, né? Mãe, fulaninho, não sei quem me deu isso aqui. Aí você vai ver o que é aquilo, né? Se aquilo é prejudicial ao seu filho, se não é, e você vai determinar uma conduta, né? Então a igreja faz isso dessa mesma forma. Então, essa renovação não é uma revolução. Renovação é você ver o que está aparecendo de novo e se manifestar e se adaptar, desde que não fira os seus princípios essenciais, né? Será? Pois é. Isso é bom que. É uma besteira enorme, né? Besteira tão grande, coitado. É uma besteira muito grande, coitado. Mas tá bom, ele acerta em muitas outras coisas. Então vamos em frente, né? Cadê? Outros atributos que se exigem, né, para corresponder, para a igreja corresponder, né? Conversão do coração, né, que é básico, né? A oração em comum, porque a conversão do coração e a santidade de vida, unidas às orações públicas e privadas pela unidade dos cristãos, devem ser tidas como alma de todo o movimento ecumênico e, com razão, podem chamar-se ecumenismo espiritual. Aquela história que a gente, né, que a gente vai ver como extensão desse artigo, que é o próximo, que é a comunhão dos santos, né, é a gente perceber que tudo que a gente faz individualmente repercute, reverbera na vida da igreja, porque a igreja é uma comunidade só, né, de santidade, né. Conhecimento fraterno, formação ecumênica dos fiéis e especialmente dos sacerdotes, o diálogo entre os teólogos e os encontros entre cristãos das diferentes igrejas e comunidades. Quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui? Que a Igreja Católica não deve se fechar e se blindar e não conversar com essas outras religiões, né? Pelo contrário, a gente tem que, de um certo modo, se abrir na intenção caridosa de convertê-los. Na intenção caridosa de convertê-los. Não é de provar que eles estão errados. Olha só, palavra interessante. Convencer. Convencer. Se a gente for olhar o que, é que significa a palavra convencer. Convencer quer dizer vencer com. Né? Então, se eu estou no time, estou no meu time aqui, de futebol, eu não quero convencer o outro time, eu quero derrotar o outro time. Né? Porque é uma coisa que ou um ganha ou o outro. Né? Mas em falando de salvação das almas, de santificação, de vida eterna, eu não quero derrotar os muçulmanos, eu não quero derrotar os judeus, eu não quero derrotar os evangélicos, nem os pagãos, nem o Elon Musk. Eu não quero derrotar ninguém desses. Eu quero convencê-los da verdade. Quer convencê-los? Eles venham para o nosso lado para a gente vencer junto e chegar à vida eterna junto. Então, convencer é vencer junto. Né? Então, ninguém quer derrotar, provar. Que a gente vê direto aí nessas internets, essas disputas, dentro da igreja mesmo, né? Essa mesma confusão que a gente estava fazendo aqui, né? Falando aqui sobre missa nova e missa antiga. Aí tem uns que só prestam missa, prestam. Quer dizer, esse pessoal aí não está nesse espírito aqui, que é básico da igreja, que é tentar juntar todo mundo para vencer junto, né? Vencer a batalha espiritual junto. Né? Então, isso muda tudo. Né? Aquele rapaz que foi morto lá nos Estados Unidos, o qual é o nome dele? Charlie Kirk, né? Eu vi um rapaz analisando os eventos que ele fazia, né? E esse rapaz, perspicaz, ele dizia assim, ó, o Charlie lá, quando começava o povo a teimar com ele, a reclamar, a dizer que ele ficava procurando até encontrar um ponto de concordância entre os dois. Tipo, o Charlie ficava ouvindo aquela história daquela pessoa lá no outro lado, até que ele achava um ponto de concordância. Pronto, ele se amarrava naquilo ali, dizia, a gente concorda nisso aqui. Somos seres humanos, temos uma igual dignidade, então vamos partir daqui. Aí dali ele ia tentando convencer os outros. Ele não queria estar ali só provando que o outro estava errado. Não, você está errado por causa disso, entendeu como é que é? Exatamente. Então,
São duas visões totalmente diferentes, né? Que mudam totalmente a forma da gente olhar, né? A gente não olhar para o nosso irmão separado da igreja protestante como um inimigo, como, né? Né? Conheço muita história dele, mas achei interessante esse ponto dessa. Ok. Colaboração entre cristãos nos diversos domínios do serviço de homens. Então, assim, bom, a gente é chamado a colaborar com todo mundo, né? Que dirá com os cristãos, né? É chamado para colaborar em sociedade, para ajudar na criação, e que dirá com os cristãos, que já têm muito mais elementos de concordância conosco, né, do que os que não são cristãos, por exemplo, né? 822. A preocupação com realizar a união diz respeito a toda a igreja, fiéis e pastores, mas ultrapassa as forças e as capacidades humanas, né? Pronto, isso aqui também é importante, a gente está todo tempo se lembrando, né? Na verdade, nada, sem mim, nada podeis fazer, né? Jesus diz lá, Evangelho de São João. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nada é o quê? Nada. Nada, nem a preocupação em realizar a união. Né? A preocupação em realizar a união diz respeito a toda a igreja, aos fiéis e aos pastores. Beleza. Mas ultrapassa as forças e capacidades humanas. Não é o que a gente faz por nossas forças que vai unir. Ora, peleja para converter uma pessoa dentro da nossa casa, ninguém consegue. Imagine unir a igreja, chamar de volta as igrejas protestantes. Deve ser uma preocupação constante nossa e uma inclinação nossa a essa união dentro da nossa própria igreja. Primeiro, né? Primeiro ajeitar a nossa casa e não sair falando do Papa, não sair falando dos bispos, não sair falando dos padres. Ah, o padre não sei aonde, né? Ninguém sai falando da família da gente, né? Ninguém sai. Ah, meu irmão é isso, meu irmão é aquilo, ninguém sabe. Né? Normalmente não se faz isso, né? É de bom tom que não se faz, né? Imagine na nossa igreja, né? Então, mas tudo que acontece nesse sentido, nós somos apenas canais da graça. Então, a gente se abre à graça, tenta fazer alguma coisa, e se for da vontade de Deus e nós pregarmos os meios convenientes, aquilo ali pode acontecer, né? Então, deve ser uma preocupação. Não é. Bom, existe outro tipo de visão. A gente pode dizer assim, não, então não dá para fazer nada, então não vou fazer nada, vou cruzar os braços. Não é isso, né? Não é isso. A gente deve empregar todos os meios para fazer, mas sabendo que só vai dar certo se Deus se utilizar, né? E aquele negócio, não sei se é Santo Agostinho que diz, que não é? Fazer tudo como se dependesse de mim, né? É, é mais ou menos isso, a ideia é essa. São Francisco, né? De Sales. Muito bem. Aí a gente terminou o primeiro atributo da igreja, né? Que é a unidade da igreja, né? Deu para a gente dar essa. Agora nós vamos para o segundo, né? Que a igreja é santa, né? Já comentou alguma coisa ali no início, mas vamos em frente, né? 823. A igreja é, aos olhos da fé, acabou de comentar isso, né? A igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Cristo amou a igreja como a sua esposa, entregou-se por ela para a santificar, uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, pois, o povo santo de Deus. 824. A igreja unida a Cristo é santificada por ele. Por ele e nele torna-se também santificante. É na igreja que se encontra a plenitude dos meios de salvação. Você vê que ele se repete, né? Plenitude dos meios de salvação. Plenitude é o quê? Cheio, é todos os meios de salvação na igreja católica. Então, a igreja unida a Cristo é santificada por ele. E santificada por ele, passa a ser santificante. É como se fosse uma ponte, né? Então, é como a gente viu naquela história lá do credo, né? Creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Creio a igreja santa. Creio a igreja ser santa. Por que ela é santa? Porque ela foi santificada pela Trindade. E a partir da santidade dela, ela pode distribuir a santidade para nós, né? A gente vai pegando o que ela nos dá, né? 825.
na terra, a igreja está revestida de uma verdadeira, ainda que imperfeita, santidade. Na terra, né? Tá vendo aqui, ó. Na terra, a igreja está revestida de uma verdadeira, ainda que imperfeita, santidade. Por quê? Porque já existe a igreja triunfante, né? Já existe uma infinidade de santos que viveram desde a fundação da igreja e que morreram em estado de graça, mártires, virgens, confessores, e santos do cotidiano mesmo, não só os santos canonizados nominalmente pela igreja, mas os santos que são celebrados no dia 1º de novembro, todos os santos. Quem são aqueles santos? São todos aqueles que já morreram e já estão na glória, né, vendo Deus face a face, né? Mas na terra, a igreja é revestida de uma verdadeira santidade, mas essa santidade ainda é imperfeita. Por quê? Porque nós ainda somos pecadores, ainda estamos em caminho, né? Ainda estamos no caminho. Desde nós até o Papa, né? Todos nós estamos aqui, estamos nessa peleja e pedimos a Nossa Senhora que no último momento a gente morra nesse estado, né? 826 eu pulei aqui, deve ser alguma citação. 827. A igreja que no seu próprio seio encerra pecadores é simultaneamente santa e chamada a purificar-se, prosseguindo constantemente o seu esforço de penitência e renovação. Todos os membros da igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Todos, né? Então, quem mais bate no peito ali na hora da missa é o padre, né? Na hora do... Então, assim, isso aqui é uma constatação que a igreja terrena tem essa característica, né? Nós estamos no caminho, né? 828. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que nela está e ampara a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores. Os santos e santas foram sempre fonte e origem de renovação nos momentos mais difíceis da história da Igreja. Isso aqui é São João Paulo II que diz. Então ele está dizendo aqui por que é que a Igreja proclama solenemente que determinadas pessoas são reconhecidamente santas, né? Para isso, né? Primeiro, para dar graças a Deus e mostrar tão claramente em determinadas pessoas que ele é capaz de santificar, às vezes, as pessoas mais pecadoras, né? Muitos dos nossos santos foram extremamente pecadores antes das suas conversões, né? Santo Agostinho, por exemplo, né? E Santo Inácio de Loyola. Acho que foi, eu não conheço, não, mas acho que eu ouvi essa história aí. Pois é. Então, primeiramente é para isso, para dar graças a Deus, né? Que, quer dizer, para Deus nada é impossível. Então a gente não deve desesperar nunca, né? Nem dos nossos, né? A gente, parentes que a gente acha que estão desgraçados, a gente não deve desesperar nunca. Por quê? Porque Deus é capaz de agir no pior dos seres humanos, né? E transformá-los em santos. Em segundo lugar, essa canonização, essa publicização, né, solene, que fulano de tal é santo, ampara a esperança dos fiéis, propondo-lhe os santos como modelos e intercessores. Né? Então, a gente deve nos mirar nos exemplos daqueles santos, né? Tanto que a igreja exorta a todos nós a lermos as histórias dos santos, ouvirmos as suas histórias, e é por isso que a igreja promove, né, as festas, as celebrações litúrgicas a determinadas pessoas especificamente, né, como bispos, doutores da igreja, virgens, confessores, mártires, etc. E para que eles sejam modelos para nós e nossos intercessores. Por quê? Porque eles já estão na glória, né? E eles estão vivos, né? Para nós, católicos, a igreja é uma comunhão de almas vivas. Nós estamos vivos em corpo e alma agora, né? Eles, no momento, estão vivos só em alma. E no momento final, eles vão ser reunidos ao corpo e vão estar vivos em plenitude, né? Como nós também, se Deus quiser.
mas eles podem interceder por nós nesse sentido, né? Já que eles já gozam dessa visão beatífica, né? Ou seja, de contato íntimo com Deus, e já se purificaram de todos os pecados, eles têm essa capacidade de interceder por nós. Pode. Sobre a não foi nossa aí. Bom, eu acho que não, né? É só as almas do purgatório podem interceder por nós, pode, né? Muito bom. E se a gente conseguir interceder por assim, Pelo santo ela não pode falar nada. Ou seja, então até a purificação delas também. Por isso que existe uma devoção mesmo, não só para lembrá-las, né? É uma devoção de suplicar elas, né? E elas podem merecer por nós. sacrifício. Bom, e aquela história, né? E se a gente consegue, com as nossas orações indulgenciadas e etc., abreviar o sofrimento de algumas almas do purgatório, aquelas almas viram santas, né? Nossos intercessores, né? Porque de alguma forma a gente crê que elas reconhecem, né? Essa ajuda que eles receberam, né? Muito bem, cadê? 829. Na pessoa da Santíssima Virgem, a Igreja alcançou já aquela perfeição, sem mancha nem ruga, que lhe é própria. Mas os fiéis de Cristo têm ainda de trabalhar para crescer em santidade, vencendo o pecado. Por isso, levantam os olhos para Maria, né? Maria é o exemplo máximo, né? Porque ela nem pecado original teve, né? Então a gente já coloca Nossa Senhora como um exemplo meio que quase inalcançável, né? Quase não, inalcançável, de fato, né? Porque só ela foi imaculada, né? Abaixo dela tem os outros santos, que é esse sim, a gente pode imitar mais, de forma mais concreta, né? Porque eles são mais parecidos conosco do que Nossa Senhora, né? Mas, nada primeiro, que a gente já quer imitar Cristo, que é Deus, né? Nossa Senhora que é criatura, apesar de ser a mais perfeita, né? Então, existe essa graduação, vamos dizer assim, né? Que a gente deve buscar entender. 3. A igreja é católica. Sim. Porque às vezes a gente escuta muito, pode haver uma má interpretação, né? Nessa ideia assim, de que tipo, nós somos pecadores, nós somos da igreja, a igreja é santa e pecadora. Isso não existe, né? É uma expressão que a gente deve evitar. Aliás, não somente no sentido de não se dizer, mas de fato que ela não é verdadeira, né? De que a igreja é santa e pecadora, né? Mas nós somos pecadores, né? Nós somos membros da igreja, certo? Eu ouvi uma vez uma explicação, acho que foi para Paulo Ricardo, falava dentro de nós batizarmos, quando se passasse ali a fronteira, né? A fronteira da igreja. Ou seja, a igreja que é santa, né? Nós viu aí, né? Que seu esposo é santo, que ela é obra de Deus, que ela ela foi constituída em si mesmo como tirada do próprio lado do Senhor ou na cruz, né? Ou seja, a igreja é santa e como essa igreja santa, ela passa por nós batizados, esperando que nós nos convertamos a ela. Ou seja, quando nós somos batizados, então nós passamos a fazer parte da igreja, mergulhados totalmente nela como membros de Cristo. Mas a partir do momento que as nossas imperfeições, né, particulares, elas começam a aparecer em nós, falta de pecados, as imperfeições em geral, então essa fronteira, né, ou seja, essa parte que é própria nossa e essa parte que é própria da igreja, elas ficam meio distintas, né? Ou seja, o nosso trabalho é de conversão diária. Ou seja, eu devo me tornar igreja, né? E ao me tornar igreja, eu me torno um santo, né? Esse é o trabalho de santificação da vida toda. E se lembrar daquela ideia do que é a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? Então, se ela é o corpo de Cristo, não tem como o corpo de Cristo ser pecador. Não tem como o corpo de Cristo ser pecador. Então, se eu tento me aproximar dessa santidade da igreja, ou seja, significa que eu, quando membro, estou lutando, né, trabalhando com a igreja militante, né, para poder entrar nessa
condição de santidade, né? Que é a igreja. Então, o trabalho da vida é deixar que essa fronteira da igreja ela preencha cada vez mais, ela entra cada vez mais dentro de nós, evitando que a nossa debilidade, a nossa fraqueza expulse, né, essa fronteira da igreja aqui da nossa vida, da nossa condição. Então, é uma expressão, né? Eu lembro de um canto lá no penitencial, onde assim, vosso povo é santo, mas também é pecador, né? Tudo bem, né? Por ser santo e também ser pecador, ok. Mas na expressão, a igreja é pecadora, santo pecador, você não vai achar em nenhum documento da igreja, porque de fato não é assim, né? Depois, especialmente depois do São Vaticano II, tem aquela, lá nos documentos do Conselho mesmo, né, tem uma Constituição Dogmática, uma urgência, que fala sobre a natureza da igreja. Então, o último capítulo, ele é dedicado totalmente à Virgem Maria, porque a igreja, agora no Vaticano II, ela vai reconhecer que em Maria, quando a gente ouviu aqui, ela se vê nela, resumidamente, né, na pessoa de Nossa Senhora, aquilo que a igreja que fala não pede, né? Que a igreja não deveria ser. Então, se fala de Maria como o tipo da igreja, né? É interessante que, por exemplo, lá no Apocalipse, né, não se fala ali daquele da mulher vestida de sol e tudo, né? Então, algumas interpretações protestantes mesmo, né, que dizem assim que, veja, o que São João está vendo aí não está falando de Maria, né? Está falando da igreja. Então, é um símbolo da igreja. Certo, pode ser um símbolo da igreja, que de fato é um símbolo da igreja. Mas quem está representando a igreja ali é a mãe do menino. Ou seja, quem é a mãe do menino? Né? Maria, né? Ou seja, então, mesmo que no símbolo, né, em geral, ali esteja representando, sei lá, as 12 tribos, a mulher que coroada dentro das tribos, as 12 tribos de Israel, ou a igreja com os 12 apóstolos, tudo, há um símbolo da igreja, certo? Ok. Mas quem é essa mulher? Quem é a mãe do menino? Maria. Então, até para usar esse símbolo, né, de que a igreja, né? Vamos aqui colocar a igreja como alguém, como uma pessoa. Coloca Cristo. Né? Cristo é a cabeça, né? São Paulo depois vai dizer isso, né? Cristo é a cabeça. Mas quem representa a igreja enquanto membros, né? Ou seja, vamos dizer assim, a parte, né, dessa cabeça, se fosse fazer um desmembramento da coisa, seria Nossa Senhora mesmo, seria a Virgem Maria. Ela é a imagem, ela é a figura, o tipo, né? A expressão é essa, né? O tipo da igreja, porque ali tem tudo, né? Ou seja, como a igreja deveria ser, né? Sem ruga, sem mancha, bela, imaculada, como foi o projeto de Deus. Não volto a ler isso, tanto que o Tratado dos Efésios, desde o início da criação do mundo, Deus sonhou assim, né? Deus quis assim, né? Para todo o gênero humano, que as pessoas, né? Nós fôssemos santos e irrepreensíveis debaixo do seu olhar no amor. Ou seja, o problema que temos para o seu povo, ele se realiza pelo menos numa pessoa, né? A Imaculada Conceição, tudo isso. A senhora é essa figura proeminente, né, primeira, né, que representa de fato a igreja na sua totalidade, então ela deveria ser na terra e na glória. O que eu acho que deve ficar mesmo aqui é isso, né? Os 4 atributos, né? A igreja tem 4 atributos essenciais, como a gente disse no começo, né? Essenciais, né? É uma, santa, católica e apostólica. O Padre Paulo também, em outro momento, ele dá um exemplo que ele mesmo reconhece como um exemplo muito ruim, mas ele fala lá de um clube, né? A igreja não é um clube, né? Por isso que ele diz que o exemplo é muito ruim. Mas ele diz assim: existe o clube fulano de tal, né? E, vamos dizer, a Associação Recreativa Tabuleiro do Norte, né? A Arte Clube. Aí tem 1.000 membros. Em um determinado momento, desses 1.000 membros, 800 adoecem, pegam uma gripe, uma epidemia de alguma coisa, né? Então, assim, a gente pode dizer que o clube é o clube da doença, né? O clube está doente? Não, quem está doente são os membros, né? Transitoriamente. Inclusive, muitos podem sobreviver à doença, muitos podem morrer e o clube vai continuar, né? A instituição vai continuar. E eu também procuro pensar assim, sempre por exemplo, no meu caso, né, a medicina, né? A medicina é uma coisa abstrata, que orienta a gente para determinados bens, né? A
saúde, né? Ou seja, promover a saúde. Se você não está doente, você ficar cada vez melhor, né? Atividade física, você quer a questão preventiva, vamos dizer assim. E existe a parte curativa também, né? Se você está doente, a medicina, de uma forma geral, vai te orientar para você ser curado, né? Mas dentro da medicina tem os maus médicos, né? Tem os bons médicos e tem os maus médicos, né? Tem os médicos maus por vários problemas. Tem os médicos maus por má formação, por preguiça, por assim, por serem criminosos mesmo, né? Psicopatas mesmo, né? Um dia desse, saiu agora. Não é médico, não é um técnico de enfermagem, mas está dentro dessa estrutura que eu vou dizer assim, da saúde, vamos dizer assim, né? O cara é um técnico de enfermagem que matava pessoas dentro da UTI, né? Ele injetava, ele tinha acesso à medicação, injetava substâncias lá e matava as pessoas, né? E teve uma mulher que teve não sei quantas paradas cardíacas, ele não conseguia matar essa mulher e ele injetou desinfetante na veia da mulher, né? Bem 10 vezes. E a mulher finalmente morreu, né? Matou um cara de 33 anos, um farmacêutico, né? Então, assim, quer dizer que esse cara, por ser pecador, vamos dizer assim, né? Ele vai contaminar a medicina ou a busca pela saúde? Não. O ideal positivo de bem que a medicina carrega em si como essência permanece, mesmo que muitos dos seus membros sejam maus, sejam doentes, né? Assim como a justiça, né? A justiça, o que é? A justiça em perfeição é dar a cada um o que é seu, né? Então, assim, resolver os litígios, resolver os problemas, resolver as desigualdades, etc. Mas, apesar da justiça em si ser isso, essa coisa muito boa, a gente vê, né, juízes e advogados e promotores em abundância, né, com maus membros operadores dessa justiça. Então, assim, isso para realidades terrenas aqui, materiais, né? E mais ainda com a santidade da igreja, a gente não consegue só a fé, que é o que o catecismo diz aqui para a gente reiteradas vezes, né? Só com os olhos da fé a gente consegue ter um vislumbre assim, muito pálido dessa santidade, né, da igreja. Vamos em frente. A igreja é católica. O que quer dizer católico? A palavra católico significa universal no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integridade. A igreja é católica num duplo sentido. É católico porque Cristo está presente nela. Onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica, de Santo Inácio de Antioquia. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, de São Paulo aos Efésios, o que implica que ela receba dele a plenitude dos meios de salvação. Você vê como o catecismo é repetitivo nessa história da plenitude dos meios de salvação, que só está presente na Igreja Católica. E o que sabe a plenitude desses meios de salvação que ele quis, Jesus? A confissão de fé reta e completa, vida sacramental íntegra, o ministério ordenado na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia, que é a segunda vinda de Cristo, né? Então, é católica segundo a integridade. Porque nome, como a gente disse assim, nome você pode dar qualquer nome. Então, a igreja lá do Edir Macedo, o nome da igreja é Igreja Universal. Né? Igreja Universal. Mas ela é universal como a gente se entende como Igreja Universal? Não, porque a nossa universalidade é aqui, segundo a totalidade. Katarolon, grego, que é de onde vem a palavra católico. Kata é segundo, conforme. Por exemplo, Evangelho segundo Mateus. Evangelho, Kata, Mateus. Certo? Kata, segundo Mateus. Conforme o que Mateus disse. Certo? E Rolon é o todo. O todo é o quê? É isso aqui que o catecismo está dizendo, né? Confissão da fé completa, vida sacramental integral, ministério ordenado na sucessão apostólica. Né? Então, tem que ter todos os elementos para ser uma igreja íntegra, total, universal, conforme essa palavra quer dizer no seu sentido mais profundo. Né? E a igreja é enviada numa missão universal. Esse é o outro aspecto da catolicidade, ou seja, da universalidade.
Ela é católica, 831. Porque Cristo a enviou em missão à universalidade do gênero humano. Isso aí já é um outro aspecto, né? Quer dizer, ela tem na sua base, na sua substância, todos esses elementos, fé reta e completa, vida sacramental integral, ministros ordenados na sucessão apostólica, para quê? Para ser enviada em missão à universalidade do gênero humano. Todos os seres humanos, né? Quando eu for elevado, todos serão atraídos a mim, né? Foi isso que Cristo disse, né? Então ela é universal nesses dois sentidos. 832. A Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis que, unidas a seus pastores, recebem também elas no Novo Testamento o nome de igrejas, né? Unidas a seus pastores, quem são? São seus bispos, né? E esses bispos, para serem legítimos, eles têm que estar o quê? Unidos ao pastor maior, que é o pastor, nosso Papa, né? Nosso bispo de Roma. 833. Entende-se por igreja particular, que é em primeiro lugar a diocese, uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão de fé e de sacramentos com o seu bispo, ordenado na sucessão apostólica. Né? Mesma coisa, né? Comunhão de fé, acabou de ver, são os atributos da catolicidade. Comunhão de fé e sacramentos com o nosso bispo, validamente ordenado na sucessão apostólica. Tem que ter tudo isso para ser considerado uma igreja particular, nesse caso, né? 834. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão comum de entre elas. A igreja romana que preside a caridade, com esta igreja mais excelente por causa da sua origem, deve necessariamente estar de acordo toda a igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Quem está dizendo isso é Santo Irineu de Lyon, seu livro Há Diversos Héreses, que é lá de 200 e pouco, 300 e pouco, acho que é 200 e pouco, a época de Santo Irineu, e Santo Inácio de Antioquia, numa carta aos romanos. Santo Inácio é 100 e pouco, quer dizer, 100 anos ali depois da morte de Cristo, né? 100 e poucos anos. Então, assim, essa preeminência da Igreja de Roma já era reconhecida desde sempre, porque todos já reconheciam como a Igreja, né, liderada por Pedro, que todos sabiam que era o chefe dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, e São Paulo, que tinha também pregado e morrido lá em Roma também. Né? Então, assim, essa característica de supremacia da Igreja de Roma, nesse sentido, já é reconhecida desde sempre na Igreja Católica. Né? Desde que o Verbo encarnado desceu até nós, todas as igrejas cristãs de todo o mundo tiveram e têm a grande igreja que vive aqui, em Roma, como a única base e fundamento, porque, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre elas. São Márcio confessou. Aqui já é um pouquinho mais na frente. São Márcio, acho que é 500 e alguma coisa, não tenho certeza. Mas é coisa muito antiga. Aqui ele está mostrando, o catecismo está mostrando claramente para nós que a preeminência da Igreja de Roma não é uma coisa inventada em 1800 e pouco, quando foi proclamado, por exemplo, o dogma da infalibilidade papal. Né? Coisa desde sempre na nossa igreja. Tem inúmeras outras citações, né? A carta lá de Toma Flaviano, né? De São Leão Magno, lá pelo ano 500 e alguma coisa, né? Que quando leram lá essa carta lá do Papa, de São Leão Magno, aí o pessoal do concílio proclamou, Pedro fala por Leão, né? É assim? A carta foi tão assim definidora do concílio, que eu não acho que era não sei se era contra o arianismo, não lembrando, mas o próprio concílio reconheceu a autoridade daquela manifestação do Papa, né? Com autoridade. 835. A Igreja Universal não deve ser entendida como um simples somatório de igrejas particulares, mas é antes a Igreja Universal por vocação e missão, que lançando raiz numa variedade de terrenos culturais, sociais e humanos, toma em cada parte do mundo aspectos e formas de expressão diversas. Acabou de comentar também há pouco tempo.
A rica variedade de normas disciplinares, ritos litúrgicos, patrimônios teológicos e espirituais próprios das igrejas locais mostra da forma mais evidente pela sua convergência na unidade a catolicidade da igreja, indivisa, né? Então, aqui, a diversidade, ou seja, essa universalidade, mostra a unidade da igreja, né? Por quê? Porque todos estão unidos numa mesma fé, na mesma sucessão apostólica de seus ministros, na mesma vivência de sacramentos e liturgia, né? Ao afirmarmos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos ao mesmo tempo a necessidade da própria igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, olha só, não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou nela perseverar. É muito claro aqui o catecismo, né? Esse aqui é uma citação da Lumen Gentium, que é aquela Constituição Apostólica que o Padre Marcos falou agora. Não se podem salvar aqueles que, sabendo, né, que Deus criou a igreja por Jesus Cristo e deixou essa igreja como necessária para a salvação, se esses que sabem se recusam a entrar nela ou a nela perseverar, esses não serão salvos, né? Vai explicar mais detidamente aqui esse estado, né? 847. A ignorância invencível. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa da sua parte, ignoram Cristo e a sua igreja. Com efeito, também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua igreja, no entanto, procuram a Deus com um coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade conhecida através do que a consciência lhes dita. Então, o que acontece? Aquela senhorinha que nasceu e se criou aqui dentro da igreja, sei lá, Assembleia de Deus, e que, sem culpa dela, por quê? Porque ela foi ensinada dentro da Assembleia de Deus, pelo pastor da Assembleia de Deus, dizendo que a igreja deles é aquela certa, que a Bíblia deles é aquela, que não sei o que não sei o que, e que aquela igreja católica não presta, e consegue, de forma tal, fazer uma, sei lá, dar uma impossibilidade daquela pessoa saber que a Igreja Católica é a verdadeira igreja, né? Mas que ela, dentro da sua piedade, da sua consciência, tudo que elas acham que é para fazer certo, dentro daqueles mandamentos que tem ali na lei antiga, tenta cumprir aquele negócio de não cortar os cabelos, de não sei o quê, aquelas leis antigas que foram revogadas por Cristo, mas ela não sabe, por culpa dela, não por culpa dela, essa pessoa não está fatalmente fadada à condenação eterna. É isso aqui que ele está dizendo, né? Agora, se, né, a pessoa tiver meios de saber essas coisas, né, e por vontade própria, deliberadamente, não aceitar ou se fechar essas verdades, aí é outra história. Aqui está a ignorância invencível. A gente tem como prescrutar esses corações, essas mentes, essas consciências? Não tem, né? Então, o que é que os teólogos fazem? Catalogam isso aqui, classificam, dão essas diversas nuances, ignorância invencível, ignorância culpável, ignorância... Vai lá na teologia moral, uma série de nuances de teologia moral para tentar facilitar que a gente entenda e busque a verdade, né? Então, isso serve não para evangélico, não para, por exemplo, um católico que não gosta de confessar. a verdade é Não sabe como precisar de confessar. que... Sim, claro. A verdade é que se não tiver culpa, né? A pessoa não tiver culpa, né? Porque de repente, por exemplo, a gente sabe que tinha, né? Existia. Você tá numa igreja e a autoridade máxima ali naquele momento ali é o seu pároco, né? E a gente sabe que existe, né? Caso de não, ninguém precisa confessar não, fazer confissão pública aqui na Páscoa, todo mundo vai se confessar, só já aconteceu isso, né? Sabe, existe isso. Aí aquela pessoa tem culpa de ouvir uma informação dessa e acha que é a verdade ensinada para. Quantos padres estão ensinando coisas erradas aí? A gente vê, e hoje na internet a gente consegue ver mais, né? E aquelas pessoas estão condenadas porque aquele padre
né? Vai da busca real e verdadeira de cada um de viver a sua fé da melhor forma possível, né? Mas isso é uma coisa muito perigosa, né? A gente achar também que, então, não, então não é minha culpa e tal, né? Mas, tem isso, né? Tem a ignorância culpável, né? Que quando você, não, eu prefiro nem saber, né? Tem isso também, né? Eu prefiro nem saber. Exato. Então, assim, é muito perigoso isso. Aquela história do salário mínimo, do padre Paulo Ricardo sempre fala, né? É você querer ser o católico de salário mínimo, né? Que é só cumprir os mandamentos ali, dali, na risca mesmo, né? É um perigo, né? A gente sabe, é igual as contas da casa da gente. Quem achar que dá para viver bem certinho, só com o saláriozinho que você recebe todo mês, gastar todo mês, eu recebo 1.000, vou gastar 1.000. Já sabe que não vai dar certo, né? Já sabe. Você tem que fazer uma economia gorda. E na vida espiritual essa deixou pra lá e também é melhor. 848. Muito embora Deus possa, por caminhos só dele conhecidos, trazer a fé, a igreja tem o dever e, ao mesmo tempo, o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então, assim, quero salientar quem estava comentando sempre, né? Deus pode salvar de qualquer forma que ele quiser, né? Mas a missão da igreja não é essa. O que foi que Cristo disse? Quando, né? Ide, ensinai os meus mandamentos, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinai a todas as criaturas, todas as nações, pois que Cristo mandou fazer, então, se você é cristão, a gente tem que fazer isso, né? Por direito. Por direito, porque não foi Cristo que instituiu a igreja? Foi. Ele não mandou fazer assim? Foi. Então, Deus não erra, nem mente, nem se engana, nem engana ninguém, né? Então, tudo que ele falou é para a gente fazer o mais próximo do que ele falou possível, né? 849. Mandato missionário. Em obediência ao mandamento de seu fundador, procura a igreja, né, incansavelmente anunciar o evangelho a todos os homens. 850. A origem e o fim da missão, né? A origem, como a gente já viu lá no começo, né? A origem da igreja, a Trindade, fundada por segunda pessoa, por Jesus Cristo, e mantida e abastecida e santificada cada dia que a gente passa por essa terra pelo Espírito Santo, né? E na eternidade. O motivo da missão, 851, é ao amor de Deus por todos os homens, que desde sempre a igreja vai buscar a obrigação e o vigor do seu ardor missionário. Porque o amor de Cristo nos impede, né? Como diz São Paulo lá aos Coríntios. É por acreditar no desígnio universal da salvação que a igreja deve ser missionária, né? É muita... Se a gente quer o bem dos nossos filhos, né? Obriga eles a estudar, a fazer um vestibular, a fazer uma faculdade, porque a gente sabe que é para o bem deles. Imagine se a gente pensar na salvação eterna deles, né? Então, assim, é uma obrigação muito maior. Imagine da igreja, que é quem detém todos os meios, né? Se a gente tivesse todos os meios de dar uma vida confortável para nossos filhos, sem doenças, sem problemas financeiros, seria uma sem vergonha isso a gente não fazer, né? Imagine a igreja, sabendo que ela é a detentora de todos os meios, em plenitude, como o catecismo exaustivamente nos falou aqui, fora as vezes que eu apaguei essa expressão, só aqui apareceu umas 5 vezes, né? A igreja sabendo que ela é a detentora desses meios e não comunicar, né? Seria uma missão, né? Então, é uma missão, uma obrigação da igreja evangelizar. Os caminhos da missão. 852. O protagonista de toda a missão eclesial é o Espírito Santo, de São João Paulo II. É ele quem conduz a igreja pelos caminhos da missão, né? Então, mais uma vez, sem mim nada podeis fazer, né? Com a força de Deus que se consegue fazer alguma coisa. 853. Assim como foi na pobreza e na perseguição que Cristo realizou sua redenção, assim também a igreja é chamada a seguir pelo mesmo caminho para comunicar aos homens os frutos da salvação. Como? Na perseguição e na pobreza, né? Então, é isso. 854. A igreja faz a caminhada de toda a humanidade que partilha a sorte terrena do mundo. O esforço missionário exige, portanto, paciência.
Começa pelo anúncio do Evangelho, prossegue no estabelecimento de comunidades cristãs e na fundação de igrejas locais, um processo de inculturação e também não deixará de conhecer alguns fracassos. Olha só, né? Um caminho enorme, né? Que é o que a gente viu aqui no nosso Brasil, né? A gente conhece um pouco pela nossa história, né? Os jesuítas que vieram em 1547 foram só 6. 6 jesuítas, né? E o que é que eles conseguiram, né? Fundaram São Paulo, fundaram mosteiros aí no litoral todo, São José da Anchieta, converteu aquela região ali todinha, né? Então, assim, começa pelo anúncio do Evangelho, estabelecimento de pequenas comunidades cristãs e fundação de igrejas locais, né? E um processo de enculturação, quer dizer, mostrar para aqueles índios, né? Um exemplo muito bom da nossa história brasileira, né? Mostrar para aqueles índios que existe coisa, que Deus tinha coisas muito melhores para eles do que serem canibais, por exemplo, do que serem, né? Que enterrarem crianças vivas, etc, etc. Isso é uma enculturação, ou seja, incluir, embutir a cultura cristã naquelas sociedades que estão atrasadas, por exemplo. E também não deixará de conhecer alguns fracassos, muitos fracassos, né? A gente vê muito igrejinha fechada aí no meio do mundo. É triste, a gente vê, você procurar aí na internet, igrejas católicas que não são mais igrejas hoje. Tem igrejas belíssimas na Holanda, não sei aonde, que são hoje bares, museus, certo? Belíssimas, tipo aquelas catedrais ali, antigas, que é um país que virou protestante, mas aquele templo ali para eles não vale mais nada e vende, sei lá o que é que faz, e vira um museu, vira qualquer coisa, né? Entendeu? Fracassos, né? A Igreja Apostólica, 1857. É apostólica porque está fundada sobre os apóstolos. Foi e continua a ser construída pelo alicerce dos apóstolos. Guarda e transmite a doutrina, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. Continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral. Colégio dos bispos e tudo isso que a gente já comentou no começo, né? Os apóstolos foram enviados por Cristo, né? Unidos a apóstolo, que inclusive significa isso, né? Apóstolo é enviado, né? Unidos à missão do Pai, né? 859. E são a presença contínua, por quê? Porque, através da sucessão apostólica, eles instituíram bispos e presbíteros até o presente momento e até a segunda vinda de Cristo, né? 861, os bispos, né? Basicamente assim, continuando essa história. Porque a missão que eles foram confiada pudesse, para que a missão que eles foram confiada pudesse ser continuada, os apóstolos, como que por testemunho, mandataram seus cooperadores imediatos. Nem lá, né? São Paulo ordenando Timóteo, Tito e assim sucessivamente, né? Assim instituíram homens nessas condições e tudo dispuseram para que após sua morte outros homens provados tomassem conta do seu ministério, né? Jesus não ia deixar a coisa se acabar, né? Morreu os 12, acabou-se, né? Então está terminando aqui. Essa sessão a gente vai concluir. São Clemente Romano, né? Numa epístola aos Coríntios, vai dizer assim. Acho que não está no catecismo, não. Acho que achei em outro canto que quis voltar aqui, não sei. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. As duas coisas em ordem provêm da vontade de Deus. Eles receberam instruções e, repletos de certeza por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando o reino de Deus, que o reino de Deus estava para chegar. Pregavam pelos campos e cidades e aí produziam suas primícias, provando-as pelo Espírito, a fim de instituir com ela bispos e diáconos dos futuros fiéis. E Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja, diz assim: Anacleto, Lino, Cleto, Clemente, os 3 primeiros papas depois de São Pedro. Tem isso na oração eucarística primeira? Cleto ou Anacleto? Anacleto tinha sido bispo da igreja dos romanos durante 12 anos, foi substituído por Clemente, que o apóstolo, em suas cartas aos Filipenses, declara ter sido seu colaborador. Isso é um documento histórico, comprovando a sucessão apostólica.
Aí volta para o Catecismo, 862. Por isso a igreja ensina que, em virtude da sua instituição divina, os bispos sucedem aos apóstolos como pastores da igreja. Né? Então, e quem os despreza, despreza a Cristo e aquele que enviou Cristo, ou seja, o Pai, né? 863. Toda a igreja é apostólica na medida que, através dos sucessores de Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem. Na medida em que é enviada a todo mundo, né? Ou seja, os missionários e tudo, não tem assim como a gente medir essa ação missionária da igreja, né? 864. A fecundidade do apostolado depende da sua união vital com Cristo, que é sempre a caridade, aurida principalmente na Eucaristia, que é como a alma de todo o apostolado. E aí vem um resumindo, né, que é de 866 até 870, que é mais ou menos repetindo a mesma coisa. A parte apostólica é uma das que, para nós, gera menos dúvidas, né? Assim, o catecismo é muito autoexplicativo nesse sentido. E tem essa abundância de fontes, tanto bíblicas como históricas, né? Que estão aí disponíveis para quem quiser procurar, né? Então, hoje foi um pouquinho mais puxado, mas deu para concluir esse bloco aqui, né? Então, acho que a gente pode encerrar por hoje, né?